Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Na primeira leitura, São Tiago fala sobre as provas ou as tentações da vida. Para São Tiago, um cristão, diante das tentações, não tem que jogar culpa em Deus, nem a algum fator de fora como fonte de suas tentações. As tentações saem de nós mesmos. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim lemos na primeira leitura de hoje. Trata-se de uma análise psicológica e religiosa de nossa debilidade humana. De Deus somente nos vem dons e força. Deus somente sabe ajudar e nos destinou a ser as primícias de suas criaturas. Para Tiago, Deus não é responsável pela tentação para o pecado, porque Deus, por sua essência, não somente está livre de toda tentação, como é totalmente bom. Deus é tão bom que não pode querer algo mal. Ele é a causa de todo o bem, o Senhor e Criador do bem. Portanto, o Deus Santo, o Deus do bem, não pode ser a causa da tentação ao mal. Consequentemente, quem ama a Deus, quem acredita verdadeiramente nele, é incapaz de praticar o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém, escreveu São Tiago. Somos nós mesmos que nos tentamos porque somos débeis, porque não sabemos nos defender das astúcias do mal e fazemos pouco caso dos nossos orgulhos, da nossa avareza, da nossa sensualidade. Às vezes temos até as ideias claras por onde temos de ir, mas temos poucas forças e as tentações constantes nos fazem trilhar o caminho mais fácil. É preciso nos esforçarmos sempre, isto é, usar toda a nossa força com a ajuda da graça de Deus. Todos os dias no Pai Nosso pedimos a Deus: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta força de Deus é que fará possível que se cumpra o seu plano em nós, que sejamos como as primícias de suas criaturas. E que não somente nos salvemos, mas que ajudemos os outros a seguirem o caminho que Deus quer. Deus vai nos educando através de nossas fraquezas e fracassos ao longo da nossa vida. Quem supera a prova recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Deus quer que sejamos os melhores frutos que o Evangelho gerou. Assim, unidos a Cristo, seremos as primícias de suas criaturas. Sem Cristo, nada podemos produzir de bom. Certamente somos frágeis e inclinados ao mal. No entanto, não podemos nos esconder através dessa fraqueza para justificar nossas ações ruins. Porque Deus nos deu o seu Espírito de modo que em tudo podemos sair mais do que vitoriosos.
Se muitas vezes a tentação gera pecado e o pecado é a morte em nós, é porque não sabemos como orar e pedir a Deus que nos conceda a sabedoria necessária para sempre sermos fiéis. A vigilância e a prudência devem ser uma parte ativa de nossa vida, de modo que não nos deixemos surpreender, superar ou vencer pelo pecado. Com Deus, tudo podemos realizar. Com Deus, todas as tentações podemos vencer. Com Deus, todas as provações podemos superar. Por isso, nos unamos diariamente ao Senhor nosso Deus. Quando a igreja não confia no seu único pão, ela passa a acreditar que sua força advém do poder, da glória do mundo, da autoridade imposta ou da riqueza que passa. Quando isso ocorre, também nós nos assemelhamos à geração de coração endurecido ou aos idólatras, adoradores de deuses falsos. Todo pão buscado fora de Jesus é farisaico ou herodiano, alimentará mal, será fermento mentiroso, pura ilusão e idolatria. Somente com o pão de Jesus a travessia da Páscoa é possível, e somente com ele a igreja, que somos nós, se nutrirá e poderá de pé testemunhar sua presença nos mares incertos do mundo. O Evangelho nos recorda que o barco, assim como a Arca de Noé, é um dos símbolos mais antigos da igreja, da comunidade cristã. Nela, de fato, há somente um pão. Depois de todos os relatos da distribuição dos pães, já sabemos, esse pão que está na barca só pode ser Jesus. Ao que parece, os discípulos se esqueceram disso e começaram a discutir sobre a falta de pão. E é verdade o que Jesus diz. Quando a igreja se esquece que lhe basta seu único pão, ela começa a se interessar pelo fermento dos fariseus e de Herodes. Os cristãos muitas vezes podem estar deveras preocupados com a provisão de suas necessidades terrenas, esquecendo-se do zelo pelo verdadeiro evangelho, tal qual Cristo lhes legou. O evangelho é mais que um corpo de doutrina, é um verdadeiro padrão de vida. Os discípulos são repreendidos por esse motivo. Jesus faz diversas perguntas para mostrar-lhes o quanto estavam distraídos com o que não era fundamental. Eles já deviam conhecer o seu Salvador suficientemente bem para que pudessem confiar em seu cuidado e provisão. No entanto, parecem que não estão atentos aos perigos que os rodeavam. Quando a igreja não confia no seu único pão, ela passa a acreditar que sua força advém do poder, da glória do mundo, da autoridade imposta ou da riqueza que passa. Fermento farisaico é o afastamento daqueles que sofrem. É a soberba de perfeição, é o autoritarismo irrevogável. Fermento herodiano é o poder autoritário, é a tirania injusta, é a corrupção cortesã que vemos tanto em nosso meio nos tempos atuais, especialmente na política. Tudo isso são perigos que ontem e hoje rondam a Igreja de Deus. Quando isso ocorre, também nós nos assemelhamos à geração de coração endurecido ou aos idólatras, adoradores de deuses falsos. O fermento de Herodes e dos fariseus, do qual todos nós, segundo a advertência do Senhor, nos devemos precaver, também é a tentação de nos aproximarmos de Cristo por interesses fúteis ou pessoais. Quantas pessoas vão à igreja à procura não de fazer a vontade de Deus, mas de um milagreiro que, com soluções rápidas e mágicas, lhes resolva os problemas ou lhes realize os desejos. Jesus não é gênio de lâmpada. E quantas são as almas que, para alimentar a própria vaidade e hipocrisia, cumprem aos olhos dos homens os mandamentos da lei divina, mas que em seus corações
não passam de cegos e orgulhosos, preocupados quando muito em observar um moralismo vazio de caridade e estranham aquela filial sujeição a Deus que é nota característica dos que se sabem efetivamente filhos seus. Jesus, ele mesmo recorda aos discípulos: alimentou 5.000 com 5 pães e sobraram 12 cestos. Alimentou também 4.000 com 7 pães e ainda restaram 7 cestos. E ainda não compreendemos? Ora, somente Ele, Jesus, é o pão que sacia verdadeiramente sua igreja. Somente Ele, Jesus, pode saciá-la e nutri-la. Devemos buscar somente a Jesus. Nada mais importa senão Cristo. Todo pão buscado fora de Jesus é farisaico ou herodiano, alimentará mal, será fermento mentiroso, pura ilusão e idolatria. Somente com o pão de Jesus a travessia da Páscoa é possível, e somente com ele a igreja que somos nós se nutrirá e poderá de pé testemunhar sua presença nos mares incertos do mundo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.